O correto é o Espírito do Santo, porque não isso ainda na nossa mente é como um mistério, porque são três pessoas, mas não são três, é um Deus, né? Que se manifesta de várias formas. Então, o Pai, que é Espírito, se manifestou aos homens por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que veio como homem. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue compreender que no céu existem dois tronos, né? Porque um está à direita do outro. Mas hoje, o contexto que a gente vive agora na Terra, toda ação que acontece aqui na Terra, ela é feita através do Espírito deles, do Santo, que é enviado a nós. Por isso, o Espírito Santo. É ele que fala com a gente, é ele que inspira o nosso coração, é ele que sustenta a nossa fé. Então, Ele que leva as nossas orações. Também. Junto com o ministério, né? E os anjos, sabe? Tem um texto, né? tem um texto que fala que as nossas orações, elas sobem perante Deus como incenso, como a fumaça de um incenso. E diz que quando elas sobem, os anjos colocam em taças para levar. Isso está em Apocalipse. Então, é muito, assim, é um mistério mesmo. As coisas de Deus são coisas, é uma realidade paralela, assim, né? É um mundo novo. E é por isso que a gente lê a palavra, para que a gente consiga entender essas realidades espirituais e também que são vindouras, que são coisas futuras. É isso que alimenta a nossa fé. Porque você pode pensar, o reino de Deus já chegou? Ele já chegou na terra, o reino? Já. Sim. Como? No seu coração, no meu, no dela, dele. Jesus disse, Talita, que o reino, ele começa dentro de nós primeiro. Ele está dentro de nós. Ele não vem com visível aparência no primeiro momento, porque começa dentro. Então, o reino de Deus, ele já está na terra, ele já é chegado, mas ainda não. Olha que confusão. Tem um louvor que fala que é para Ainda não. Senhor, te entronizamos, declaramos que é rei. Nós entronizamos ele no nosso coração. Ele já é rei aqui. Isso. Mas ainda não. Por que ainda não? Porque a literalidade da palavra de Deus, ela também é um fato. Eu custei para entender isso. Tem pessoas que leem a Bíblia espiritualizando tudo, como se nada fosse literal, entendeu? E tem pessoas que leem a Bíblia como se tudo fosse só literal. Então ela tem que provar que aquela água foi transformada em vinho cientificamente. Gente, a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. A palavra de Deus, ela é literal, sim. Ela se manifesta e vai acontecer as coisas que estão escritas aqui. Mas ela também é espiritual, ela também tem um significado para nós hoje. Por exemplo, o que a gente vai ler hoje, a gente vai ler algo profético, algo para o futuro, algo que vai se materializar só com a volta de Jesus. Mas mesmo sendo profético, tem aplicação para nós aqui e agora, nesse tempo, e Deus, através dessa palavra, vai falar algo direcionado para mim e para você, na estação que você está vivendo hoje. A palavra de Deus, quando liberada, ela vai ser eficaz, ela vai produzir algo que vai ser útil na vida da gente. São decretos. Por exemplo, quando você está doente, você pode começar a declarar a palavra de Deus contra as doenças. Você pode reivindicar com a sua boca
aquilo que Deus já falou que aconteceria. Por quê? Porque você tá fazendo algo que é um poder na terra que só o homem pode fazer. Por que que o animal não fala? Por isso que eles são Foi dado a nós. Sim. Foi dado a nós isso. Só que a gente não usa isso. Às vezes a gente chega em casa, a gente sente uma sensação estranha, ou bate uma depressão, uma bad, uma coisa ruim. Você não consegue entender que aquilo é algo que pode ser espiritual, pode ter algo ali que tá te deixando daquele jeito. E aí você fala, não é nada, já passa. Aí você não usa o poder que Deus te dá, o poder da palavra, de declarar, sabe? Haja luz aqui nessa casa. Venha, Senhor, o teu Espírito Santo aqui com seus anjos, guarda a nossa vida. Acontece muito quando a criança tem medo, no terror noturno. Criança que tem terror noturno, o que vocês acham que tem ali no quarto delas? Que causa aquele pavor de noite? É espiritual, gente. A gente tem que repreender, a gente teria que ser mais ativo nessa hora. Ungir e repreender em nome de Jesus. Eu já curei muitas vezes o Otávio e a Alice na oração. Quando eles estavam doentes, com febre, às vezes, quantas vezes eu botei a mão na cabeça deles e mandei a febre embora em nome de Jesus. E foi. E passou um tempinho e estava tudo bem. E no outro dia ficava tudo bem. Então, o mundo espiritual, ele é muito real mesmo. E é como a Marcinha... Hã? Muito, muito real. Sabe, às vezes você não se sente bem num lugar, você não sabe o que tá pegando. É alguma coisa que tem ali que tá em confronto com você. Até quando eu estou trabalhando, às vezes começam as coisas a dar errado. Então, Hoje que você conhece um pouco a parte espiritual, você já ora antes de ir. antes de ir. Mas mesmo no decorrer do serviço, tem uma horinha ali que alguma coisa começa a dar errado. Sim. Aí você já pega e expulsa esse mal dali. Se você não tivesse entendimento, você ia Você sofre. inferno, chutar, palavrão. Aí você sabe que alguma coisa que realmente funciona. Ontem eu Funciona. estava conversando com a Thalita um negócio que é até inexplicável, né, Thalita? As coisas que desaparecem e depois aparecem num lugar que você já viu que não estava ali. Sabe onde apareceu o lápis hoje? Olha só. Ontem eu estava trabalhando lá, eu comprei um lápis desse tamanho, vermelho. Que é para mim achar ele onde ele cai. Dá para ver daqui lá na casa da Thalita que o lápis está lá no chão. Aí a hora que eu fui usar ele, o lápis, não achei o lápis estava aqui comigo. Sim. Não estava mais ali. Procurei lá na casa inteira, todo lugar, lá perto do banheiro, que eu não fui, mas falou, vou lá ver. Eu não saí para fora com ele. Eu fui lá na loja comprar outro, que é ali perto, porque senão eu ia ficar louco e precisava do lápis, né? Eu comentei com a Thalita, ela falou, de vez em quando acontece comigo, e depois aparece num lugar que eu tenho certeza que eu olhei. Ó, eu procurei tudo, não achei. Na hora de ir embora, eu fui lá lavar a mão na torneira que eu deixo pingando lá para encher o balde, tanto para dar descarga lá, que não tá ligado, né? E para lavar a mão na hora de ir embora. Eu fui e fiz isso. Hoje, acabei o serviço, carreguei todas as minhas coisas, falei, eu vou lá lavar a mão. O lápis estava ali no chão. Como é que estava ali no chão? Se eu olhei ontem 1 milhão de vezes aquele lugar. Você já ouviu falar de espíritos brincalhões? Sim, o diabré. Já ouviu falar do Saci? Né? Tem, eu na falei roça pra era o ela ontem, Saci, na né? nossa cultura, eu falei pra ela, ontem o Saci Pererê catou Tá vendo? meu lápis e escondeu. Não é impossível estar naquele lugar. Eu fui lavar a mão 3 vezes ontem. Eu digo que quando acontece isso, é que você está procurando, mas você não quer achar. Eu queria achar, sim. Nossa, como eu queria achar. Eu tive que comprar outro. A gente precisa aprender desde cedo. Isso é muito legal a gente conversar disso, porque sabendo isso, a gente sabe isso, mas a gente é falho, a gente não coloca em ação as coisas que a gente sabe. O que a gente teria que fazer? Todos os dias antes de sair de casa, a gente já tem que entrar em oração e pedindo a Deus, em nome de Jesus,
que venha a presença do Espírito Santo dele em nós e a nossa vida e a da nossa família já está consagrada a ele. Então é pedir que os anjos acompanhem as crianças, acompanhem o Ronaldo, que haja proteção, que haja suprimento. Aquela oração do Pai Nosso é a oração modelo. A hora que fala o pão de cada dia é o suprimento, é o que eu preciso para hoje. Os clientes que eu preciso para hoje, os pacientes que eu preciso para hoje, o dinheiro, o recurso que eu preciso para hoje. Envia-me, né? Capacita, que nem no meu caso, como eu sou, trabalho muito com a mão e é muito desafiador, então consagro a minha mão, falo, Senhor, não sei nada, é o Senhor que sabe, dirija o trabalho da minha mão e assim, nossa, quando eu faço isso, esse exercício, é maravilhoso. Ó, as coisas que eu faço no consultório não sou eu que faço, não sou eu falo, tá, já sei, eu fico o tempo todo conectada com ele, sabe? E depois então é uma vida assim com ele, né? E a palavra que a gente vai mergulhar hoje tá lá em Ezequiel, se vocês já abrem aí, é Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 47, tá? Eu quero mostrar uma coisa para vocês nesse texto. Como eu falei, é um texto profético. 47, tá? Ó, então é o seguinte, gente. Vou fazer a leitura num batidão e depois a gente vai juntos aqui entender esse capítulo, tá? Então, o capítulo 47 de Ezequiel diz assim: o título da minha Bíblia é A Torrente das Águas Purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Olha a riqueza de detalhes que esse profeta está explicando aqui o que ele viu. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. O que seria? Uma fita métrica, isso, para medir, né? Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000, ou seja, 4 vezes, né? Ele foi medindo e essas águas só subiam. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Então, o que ele fez com o profeta? Ele levou o profeta até as águas profundas e depois voltou com o profeta à margem do rio novamente. Então, ele levou e voltou, certo? Bom, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Existe um Mar Morto na Terra? Sim, ele fica na região de Israel, certo? Então aqui já está falando de um lugar físico que existe. E está falando que o Mar Morto ficaria com as suas águas saudáveis. Isso é algo profético.
Se você procurar na internet, você vai ver que isso está acontecendo hoje, no nosso tempo, tá? Olha a profecia. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Há teólogos que explicam que o mar grande, na verdade, é o mar Mediterrâneo, tá? Só que com outro nome, o nome apropriado para a época que foi escrito esse texto, entendeu? Aqui na minha tá Mediterrâneo. Ah, então, tá. Então confirma o que eu tô te falando. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Gente, procurem, busquem o que está acontecendo no Mar Morto hoje, em Israel. Vocês Mar vão ver. Morto era só sal, né? É. Não dava nada por causa de tanto sal. Sim. Você vai ver as regiões que já tem vida abundante de peixe e você vai ver as regiões dos charcos que ainda estão assim com sal. Aqui tá grande mar. É, aqui também. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, ou seja, não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha servirá de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá duas partes. Então, no mesmo contexto que ele está tendo uma visão profética dessa terra, desse Mar Morto, já vem a questão da herança. Esse é o José do Egito? É, José do Egito. José do Egito, tá? Que faz parte das 12 tribos. José, ele é filho de Jacó. Só que ele teve dois filhos, Efraim e Manassés. E a herança dele, na verdade, ficou repartida entre os seus dois filhos, tá? Então, José vai ter duas partes, segundo o que Deus decidiu. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para o outro, pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra. Aí ele vai trazer todo o limite físico daquela terra. Aqui em todos os versículos. Aí chega no versículo 21. Repartireis, pois, esta terra entre vocês, segundo as tribos de Israel. Agora vem a parte chave. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a herança dos estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Então, os estrangeiros são as pessoas que não são os descendentes dos judeus. Na verdade, são os gentios, né? Que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, né? Do povo que não era descendente de Israel. Mas, o que é que vai acontecer? Agora, a gente precisa, para a gente entender esse capítulo 47, a gente precisa entender o contexto dele. Da onde veio essa visão?
Como que eu sei que isso não aconteceu, que isso é profético, que isso vai acontecer e tal? Bom, para isso, a gente tem que ler a Bíblia dentro do seu contexto. Então, se você voltar, você vai encontrar de onde veio essa visão. Se você passar, se você voltar no capítulo 46, você vai ver instruções que esse profeta recebeu. Você vai voltando, você vai vendo sobre sábados, sobre Páscoa, sobre deveres, sobre repartição de terra, sobre dever de sacerdote, e vai voltando, reforma de ministério de santuário, altar de holocaustos, mas no 43 você vê que a glória do Senhor enche o templo. E no 47 está falando que desse templo é que saía aquele rio de água viva. Você está entendendo? Então, peraí, e que templo é esse? Ele existe hoje? É o que estão construindo lá? Provavelmente é o terceiro templo. Por quê? Porque a glória do Senhor preencheu esse templo. A glória, quando você lê a palavra glória, significa o quê? O que é a glória do Senhor? A glória, a luz, a consciência, a presença. A presença. A glória é a presença, tá? Então, você vê aqui no começo do capítulo 43. Então o homem me levou à porta, a porta que olha para o oriente. Mas que homem? Da onde veio? Porque então não é começo de capítulo. Então calma, volta mais um pouco. Vamos, da onde veio? Não se irrite. No 42 não é porque começa no depois. Não é no 42. Olha lá. No 41 também não é começo. Então, me levou ao templo, mas da onde veio isso? Isso é real? Isso é literal? No 40, no ano 20. Sim. Agora começou a história. Vocês entenderam como que a gente encontra o contexto de uma palavra profética? Dica dos milhões. Então, no 40, só para embasar, tá? Não vou ler tudo, eu só tô mostrando para vocês da onde eu tirei isso. Vamos ler aqui. Então, a visão do templo. Esse templo não existia na época de Ezequiel. Ele teve uma visão, entendeu? No ano 25º do nosso exílio, então eles estavam exilados na Babilônia. Ezequiel, o profeta que estava nessa época. Era uma época muito remota. Não Minha tinha... Bíblia está escrito um cativeiro. Entendeu? Né? Estava preso. Estava preso. Então, eles estavam, 25 anos de cativeiro, Mar, presos em outro país. Nesse ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade de Jerusalém, neste mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Entendeu o que aconteceu com Ezequiel? Ele teve uma visão, ele foi levado para o futuro pelo Espírito do Senhor. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre este havia como que um edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto você está vendo. E aí, sabe o que Deus vai mostrar para Ezequiel? A planta do terceiro templo. Se você passar aqui o capítulo, você não vai querer ler, você vai achar um pouco cansativo essa leitura, porque ele está dando todas as medidas. E aí na Bíblia de Estudo tem a planta exata do terceiro templo de Israel, que vai ser assim. Na sua também tem.
quando a gente Essa tem... é que estão construindo. Exatamente. Tá? De onde saiu isso, será? Como que eu sei que é a planta do terceiro templo? Bom, primeiro, aonde que esse homem foi levado? Lá na terra de Israel, aonde tem o Mar Morto, tudo aquilo. Então, vocês percebem que a palavra ela é literal, mas ela também é espiritual? Agora, vem comigo. Agora o 43 vai fazer sentido. Depois que ele deu toda a planta desse templo, como que vai ser construído, as medidas e tudo, chega no capítulo 43. Olha o que ele diz, ó. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, que é a mesma porta que saía aquele rio, né? Tá? E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas e a terra resplandeceu por causa da sua glória, por causa da sua presença. Ou seja, ele está aqui nesse templo, na porta desse templo. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando eu vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Olha a riqueza de detalhe. Olha por onde Jesus vai entrar ali. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida ao interior do interior do templo. E o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Então, o que esse homem, o que Deus está falando? Deus está falando que esses reis, que esses líderes que pecavam e por causa dos seus pecados havia um muro entre eles e Jesus, havia uma separação por causa do pecado, esses homens já foram consumidos na ira. Já, ó, por isso eu os consumi na minha ira. Então, entenda o profeta está tendo uma visão do futuro, ele já está vendo Jesus reinar na terra ali no templo. Se Jesus já está ali no templo como rei, a ira já foi derramada. Os homens já foram julgados, porque quando que vai acontecer o derramar da ira? Na volta. Entendeu? Então, ele está falando aqui para o homem, por causa do pecado, das contaminações deles, eu os consumi na minha ira. Então, Jesus, quando voltar, ele não vai voltar com flores na terra. Ele vai voltar com guerra. Ah, então essa daqui não aconteceu ainda. Não. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas ele está relatando a visão como se já estivesse acontecendo ali. Você entendeu? Agora, olha o que Jesus falou para ele. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então, quando Jesus volta, ele julga, ele vem com a ira, né? O juízo, que é a ira de Deus, será derramada sobre essa terra.
E aí tudo será estabelecido. Pessoas morrerão, pessoas sobreviverão. E Jesus vai entrar no templo pela porta. E ali ele vai ser rei e sacerdote. Entendeu? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Não tem nada a ver aquela porta que fecharam e que construíram um cemitério? Tem a ver aquela porta. É por essa porta. Eu que não ele sei vai se é essa, e aí vou ter que estudar um pouquinho mais. Porque É essa a não porta, o templo que está construindo. mas o templo vai ser construído no monte. Depois dessa porta? Não sei, eu não sei se essa porta não faz parte desse templo que será construído, entendeu? Porque o local, ele já está bem estabelecido por Deus, já tem tudo, já tem... Esse templo, gente, esse terceiro templo, se vocês pesquisarem também, já tem tudo para ser construído. Ele vai ser no mesmo local dos outros? Não. Ele vai ser na região, por isso que eu não sei se essa porta faz parte, entendeu? Esse templo não seria no monte, onde o Ezequiel estava, que ele levou? Sim, porque essa porta sim. essa porta Dá pro fechada Oriente? dá para esse monte. Então, esse templo, ele vai ser construído onde tem uma mesquita lá hoje. Por isso que ele não foi construído ainda, porque aquela mesquita está lá. Essa mesquita não está no lugar do templo antigo? Sim, tá lá. Então, o Aonde? templo vai ser construído no mesmo lugar do outro, não nas redondezas. No mesmo lugar do primeiro templo. Vamos lá. Primeiro templo, Salomão Não, construiu. só que aquele Aí lugar, Babilônia destruiu. o lugar do templo, Ronaldo, é o lugar onde Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque. Tem É nada a ver ali. com o templo de Salomão. Então, é aí que eu preciso de mais estudos, porque eu não sei direito a localização exata do Templo de Salomão. Eu sei que a localização para o templo é o lugar onde Abraão ia sacrificar o seu filho. E esse lugar hoje está sendo guardado por uma mesquita. Não eram dentro do templo de Salomão. Sim, mas não é ali. Mas não é, porque Não é exatamente se você ali. vê como é que é feito esse templo, é diferente do templo do rei Salomão. É, A construção. é outra planta. Entendeu? Que era outra planta na época de Jesus também. Porque Sim, Jesus porque já era um outro segundo templo. lá na época de Jesus, o templo, ele era um templo reformado por Herodes. Não era o original que Salomão fez, porque o que Mas Salomão era no fez mesmo lugar. Se foi reformado, porque é no mesmo lugar. Mas o templo que Salomão fez, sim, foi derrubado pelos babilônicos. Entendeu? Quando destruíram a cidade. Perguntando se vai ser construído nesse mesmo local, né? Eu acredito. Não. Acho que não. O local do Porque é terceiro outro, templo tem que ser o local. envolve, Local na verdade, é um local profético, envolve essa questão da mesquita. Por isso que tá embargado. Tá embargado. Isso daí, para eles construírem hoje, para o homem construir esse templo, ele tem que derrubar a mesquita. E aí? Entendeu? Lá em Jerusalém. Então, isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque a palavra diz quem vai construir esse templo. É o renovo. Quem é o renovo? O templo que o Nabucco lá destruiu é aquele do Salomão, né? É. Aí depois dos 70 anos eles reconstruíram no mesmo lugar. Daí Herodes reformou, ele fez uma reforma para agradar. Não, antes, né? Porque primeiro a Babilônia destruiu, aí quando eles saíram do cativeiro, eles reformaram o templo. Neemias, na época de Reconstruíram, Neemias, destruíram. Esdras reconstruíram. O Esdras, Neemias. Esse é o segundo templo, Isso. que vigorou Aí depois, até Jesus. Aí quando Jesus morre, depois no ano 70 depois de Jesus, vem o general Tito do Império Romano e destrói o segundo templo. Não fica, só fica o muro das lamentações. E agora, Necessariamente o terceiro templo precisa ser ali, onde foram os outros dois. não.
Não, porque não tem um espaço lá Também mais não deu assim, muita né? sorte fazer ali. Agora, mas o que Lá eu não é mais um terreno que cabe um templo agora. Tem um muro, cidade em O que a volta. gente precisa entender nesse Mas momento. era um portal. Era o Exatamente. o terceiro templo, porque o Senhor, ele é o dono de tudo, ele quer um lugar novo para ele. O que a gente tem que entender é que vai existir um templo, segundo a profecia que a gente leu. E nesse templo que vai existir, que foi dado até a planta para os homens, quem vai estar nele de corpo e alma é o rei, reinando para sempre, é Jesus. Então esse só pode ser o terceiro templo. Entendeu? E quem que E vai... não pode ser no Monte das Oliveiras, porque a hora que ele tocar o pé no chão, a terra vai se partir, o templo vai junto. Exatamente. Entendeu? Mas olha que quem que vai construir esse templo? Fala aí, quem vai? Está na Bíblia. A palavra de Deus diz que o renovo vai construir esse templo. Quem é o renovo? Lá... Quem? Ué, mas não adianta falar, o renovo é Jesus. Tá, mas aonde está escrito isso? A gente tem que embasar as coisas. Zacarias, no capítulo 6, Zacarias é profeta. Ele fala sobre o renovo, versículo 12. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Entende? Renovo é o nome, cara. Ao nome do homem. Ele edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Por que revestido? Alguém só pode ser revestido porque está sendo vestido de novo. Porque ele já era glorioso, ele se despiu da sua glória para nascer como homem na terra. Aí depois ele morreu como homem, daí ele ressuscitou, e só depois de ressuscitado, ele subiu aos céus e lá sim ele foi revestido de glória. Entendeu? Foi vestido novamente com a glória que ele sempre teve. Ou seja, a hora que Jesus voltar, ele vai fazer o templo quando ele quiser. Ele vai fazer o templo? Pode, mas ele já deu tudo antes. Ele já deu a palavra profética. A palavra dele não muda. Então, ele será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será duas coisas, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, ele será rei e sacerdote a partir do terceiro templo na terra de Israel. Isso já quebra as pernas de todo mundo, porque todo mundo achou que ia para o céu. E ninguém vai para o céu nada, vai ser tudo aqui na terra. Vocês entenderam? Ai, eu quero ir pescar nesse rio cheio de Agora peixes, pensa. tranquila, não carregar barraca, sem ficar com medo de bandido, de ladrão, de não sei o que. Agora pensa comigo, eu tô dando uma visão de futuro para vocês, isso vai acontecer. Olha o que ele disse aqui. As coroas serão para Helen, para Tobias, para Gedaías e para Rem, filhos de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Esses quatro já estão mortinhos da Silva. Como que vai? Eles vão ressuscitar e vão estar com autoridade ali com Jesus no templo do mesmo jeito. Helen é mulher desse Deus? Não sei. Helen. Não sei. Aqueles que estão longe virão. Somos nós que estamos no Brasil. Presta atenção, ó. E ajudarão no edificar do templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso acontecerá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Então, estaremos nós lá, porque nós somos os de longe da terra de Israel, né? E para confirmar que o renovo é Cristo mesmo, em Isaías, no capítulo 11, versículo 1, diz:
Do tronco de Jessé, que é pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus que passeiam pela terra. Olha que legal, né? Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aí ele vai falar como vai ser esse reinado, né? O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Isso vai ser, a terra passará por uma restauração. Vai acabar a selvageria, vai ser como no Jardim do Éden, gente. O rebento e o renovo é da árvore, né? Sim. Como é que chama a árvore? Do azeite lá. Da oliveira? É. Então. Ela quase morre, né? Daí renova. E aí aquele solta brotinho que aparece dela, numa parte da árvore chama rebento, da outra parte chama renovo. Olha só, interessante. Então, é assim que vai ser. É assim que vai ser no reino. Olha só. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Imagina a gente ter um leãozinho de estimação, coisa linda. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte, por bandeira dos povos. A glória lhe será a morada. Então, aqui está falando que o renovo é Jesus. É o rei, né? Então, voltando lá para Ezequiel, no texto profético que a gente tá lendo juntos, vocês entenderam o porquê que a visão desse templo ela é tão importante? Essa visão que ele teve vai até o capítulo 48. No capítulo 48 encerra a visão. Mas a verdade é que Ezequiel viu tudo que vai acontecer quando Jesus voltar e reinar na terra a partir do 3º templo. E ele viu que vai acontecer uma volta até dos sacrifícios e holocaustos dos cordeiros. Por isso que Jesus ele vai ser 2 coisas, rei e sacerdote, entendeu? É ele que vai intermediar a relação do povo, da terra, das nações para com Deus Pai, que é Espírito e ficou no céu. O trono de Deus Pai ficou no céu. Jesus veio, entendeu? É isso que vai acontecer. Agora, olhando esse contexto, vamos trazer para nós a aplicação do que ele quis mostrar para Ezequiel sobre esse rio que sai do trono, que sai do santuário, esse rio de água viva. O que vocês acham que é isso? É a palavra de Deus, água. A água na Bíblia, ela vai simbolizar a vida. Por quê? Porque Jesus disse, lá em João 4, quando ele teve um encontro com a mulher samaritana no poço, lembra?
Ele falou para ela, lá no versículo 10, assim, ó. Se conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é o que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, quando ele pede água para a mulher, ela fala: como que você, sendo judeu, pede água para mim que sou uma samaritana? Aí ele falou: bom, duas coisas. Se você conhecesse o presente que Deus te dá hoje, que é o dom de Deus, a graça que vem sobre a tua vida agora, nesse encontro comigo. E se você soubesse quem sou eu que estou te pedindo água, você não me daria água. É você que me pediria essa água e eu te daria água viva. Então, a água que Jesus dá é a vida eterna para nós. Ele transforma a maldição, a condenação, a dor, a doença, a miséria humana, a limitação nossa em bênção, através dessa água viva, que é fluente. Então, em outras palavras, a gente pode traduzir que as águas que saem do limiar do templo é a vida fluindo de Deus, do seu santuário, do seu lugar para a sua criação. Entenderam? É isso. Lá no capítulo 7 de João, Jesus ele fala mais sobre. Olha o que ele fala no capítulo 7 de João. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso está no versículo 37, tá? É João 7, 37, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por quê? Como assim? Além de eu receber, de eu beber essa água viva de Jesus, que é o que ele faz em mim, que é o que ele faz comigo, com a minha vida, com a minha essência, eu ainda também vou fluir dessa água para as outras pessoas? Como? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Enquanto ele estava na terra, não tinha o Espírito Santo na terra. O Espírito veio quando ele subiu aos céus, né? Depois de 10 dias que ele estava lá. Então, o Espírito Santo estava com Deus. Estava com Deus. No Pentecostes, né? 50 dias depois da Páscoa, desce o Espírito Santo e vem habitar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo só tem vida em si mesmo porque tem o fôlego de vida que é o Espírito Santo de Deus. Então, essa vida, esse rio que sai do santuário, que sai do templo, ele é físico. Nesse contexto aqui, ele é físico, tá? Porque ele é a realidade da vida de Deus que flui para toda a sua criação. Por isso que a terra será toda transformada. Entendeu? E isso acontece na vida da gente. Esse vai passar em tudo quanto é lugar, né? Porque foi falado lá. Isso acontece na vida da gente hoje de forma espiritual, pela fé. Por isso que nós somos salvos pela fé. Porque nós não precisamos ver nem pegar nessa água para acreditar. Entendeu? Mas nós vamos pegar nela um dia. É físico, é real. Que gera vida. Você percebe que esse cenário já está todo montado ali, gente? O Mar Morto já tá vivo. Essas coisas estão acontecendo, está muito rápido. O templo tem tudo, os utensílios, os sacerdotes, as roupas deles, está tudo preparado. Eles acham que são eles que vão usar. Mas as coroas são para Ellen, Tobias. Essa gente vai tudo ressuscitar. A roupinha deles está pronta.
Por isso que Jesus falou, antes de ir para a cruz, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Eu irei, mas eu voltarei para aonde eu estiver, que vocês estejam comigo. Ele já preparou tudo. Davi está no descanso, ele não precisa se preocupar onde que ele vai morar, que roupa que ele vai ter, já está tudo sendo preparado. Ele será o rei novamente sobre Israel, sobre a nação de Israel, né? Tá? E nós também temos o nosso lugar nesse contexto. E aqui dentro dessa visão, você percebe que esse homem, na visão, ele fez o profeta, ele media as águas e ele fazia o profeta, né? E me fez passar pelas águas, águas que davam nos tornozelos. Por quê? Porque é assim que acontece com a vida da gente. Nós não podemos nos salvar. Não existe nada que a gente possa fazer para estar salvos com Deus. Mas Ele se encarrega disso e Ele nos apresenta a vida em níveis de crescimento. Então, no começo, a gente tá no tornozelo. A gente tá raso, a gente tá conhecendo essas coisas. Engatinhando. Depois, a água vai indo, ele vai me fazendo passar pelo... Então, quando eu leio isso, me fez passar e mediu mais e me fez passar, eu escuto a voz do Espírito Santo falando para mim e para você. Amanda, olha para frente, porque tem mais para você. Olha lá, olha o que tem mais coisas para você passar, tem mais coisas para você viver comigo. Entendeu? É isso que Deus fala hoje com a gente. A gente não pode chegar, né, viver essa maravilha batendo nos nossos joelhos e falando, nossa, que lugar seguro, que lugar bom, vou ficar aqui eu não me afogo, aqui eu tô no meu ambiente de conforto. Não, não é isso que Deus tem para nós, porque Ele vai fazer a gente crescer e vai ser do jeito que Ele quer. Porque Ele é Senhor das nossas vidas. Então, se Ele quiser te usar no ensino da palavra, na pregação, em outros ministérios, não é muito você, que não está muito na sua mão isso, sabe? Simplesmente esse rio de vida vai te levar a isso. Ele vai te empurrar para isso, entendeu, Adalto? Um tsunami. É um tsunami. Mas vai chegar uma hora que esse rio, que você está mergulhando tão fundo, que vai ter um preço para você começar a pagar. Você vai ter que saber nadar, porque vai chegar uma hora que você só vai conseguir sobreviver nessa imensidão que Deus faz na sua vida, nessa abundância que Deus traz para você, se você souber nadar. Porque é uma hora que você só vai conseguir passar a nado, você não passa mais na segurança, entendeu? Então você precisa pagar o preço da sua natação. Você tem que saber fazer aquilo, entendeu? E sabendo nadar nesse rio, mesmo assim você ainda não estará sozinho, porque ele levou até lá, mostrou tudo e trouxe de volta. Nada, em qualquer nível de crescimento espiritual que a gente esteja vivendo, nós nunca estaremos sozinhos e nunca estaremos fazendo as coisas na força do nosso braço, na nossa vontade. Ele sempre estará com a gente, né? Porque tudo vem dele. Então existe um convite, vai mais fundo, né? Se lance mais. E eu marquei que essa caminhada, né, nesse rio profundo trouxe para mim duas palavras: dependência de Deus e ao mesmo tempo liberdade.
porque você vai e volta com liberdade, mas segurando nas mãos dele, sempre dependendo dele, né? Isso vai acontecer no reino, e isso deve acontecer aqui e agora. O nosso lugar seguro, o nosso referencial é ele. Não é o nosso pé firme ali, né? Enquanto a gente se mantém de pé. Não, é Cristo. Então, ele quer que a gente vá, sim, mais fundo com ele, porque nada de ruim pode acontecer a nós quando a gente está dentro do que ele tem para nós. Então, são duas coisas. Esse rio, ele gera vida e ele nos dá a vida. Se a gente está dentro desse rio com vida, nós podemos também fluir vida para as outras pessoas. Por isso que ele nos leva, ele nos conduz. A gente está sempre operando ali no ambiente que Deus coloca a gente. Tornar referência. Se tornar referência, não influência, né? O referencial, Carlinhos, alguém que é referência, ele faz primeiro, ele é alguém que faz primeiro, não é? Então, você hoje é uma referência para nós de casamento com a Cássia, por quê? Porque vocês fizeram primeiro esse caminho, vocês estão na nossa frente e vocês sustentaram o casamento até hoje, por isso se tornaram referência. Então, o que a gente quer, para a gente se tornar algo para alguém, a gente tem que fazer primeiro, a gente tem que firmar primeiro, estar à frente disso, para que a próxima geração olhe para nós e fala, dá certo, é ali que eu quero chegar, é ali que eu quero estar, entendeu? E eu citei um exemplo que é o casamento, mas a gente está falando de coisas espirituais, a gente está falando de fé, de chamado, de coisas concretas com relação ao que Deus quer fazer na nossa vida, né? Esse rio, ele, depois de curado, né? Ele passou a ser o alimento para as árvores que estavam em volta dele. Então, a gente leu no versículo 12 aqui, olha, junto a esse rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, né? E a folha não vai murchar e nem vai faltar o seu fruto nos seus meses. E produzirá ainda novos frutos. Por quê? Tudo isso porque as águas que sustentam essas árvores, elas saem do santuário de Deus. Isso é o Salmo 1. Aquela pessoa que medita dia e noite na palavra do Senhor, tem prazer na lei do Senhor, serão como árvores junto aos ribeiros. Né? Tudo que elas fizerem prosperará. Por quê? Porque elas estão alimentadas na fonte. Isso é espiritual para nós hoje, mas vai ser real lá nesse dia. Nesse dia a gente vai ver o fruto nosso. A gente vai ver que o que a gente produz por estar sendo alimentado por essa água da vida é um fruto que dá para comer, é algo que alimenta as pessoas, é algo palpável, não é mentira, não é fake news, não é ilusão que a gente fala para as pessoas. A gente vai entregar para elas naquele dia coisas palpáveis, porque os seres humanos existirão na Terra. Eles serão sobreviventes na Terra e eles vão precisar de duas coisas: alimento e remédio, cura. Porque eles não estarão ainda glorificados como a igreja estará. E quem vai dar isso para ele? Aqueles que estão junto a esse santuário, a esse ribeiro. Nós. Por isso nós produziremos frutos e novos frutos, coisas novas. Nós vamos descobrir coisas que hoje a gente não sabe que a gente pode fazer. Não, mas nós faremos. Não é? As nossas folhas também servirão de remédio para eles, de cura, de condução.
Por quê? Porque esses homens que sobreviverão na terra, eles verão Jesus e eles terão que escolher também, eles são livres. Eles um dia morrerão e depois, no final do reinado de Cristo, no final do milênio, eles ressuscitarão para serem destinados à eternidade, ou à vida eterna, ou à morte eterna. Então, olha como o nosso trabalho, ele é uma coisa continuada, né? Eu estava ouvindo uma pregação hoje à tarde e a pregadora citou o profeta Jonas, que foi chamado por Deus para pregar a Nínive, né? A cidade de Nínive, mas ele não quis ir. Ele foi para Tarsis, entrou no navio e foi dormir. E ela estava exortando no sentido assim, imagina, nós temos o privilégio de fazermos algo para Deus, nós somos convocados, né, a fazer algo que é de suprema importância, que é resgatar vidas para Jesus, mas a gente não quer, porque a gente acha que aquela pessoa não merece, ou que aquela pessoa é muito pecadora, não vai mudar nunca. Então a gente simplesmente não vai e fica adormecido. Um servo de Deus que dorme. E que dorme um sono profundo. Jonas não estava nem aí. E as pessoas do barco, cada um, naquele tempestade que estava acontecendo, cada um clamava ao seu Deus. Então faziam o quê? Cada um, imagina um lugar. Uns buscavam o seu Deus através das feitiçarias, das macumbarias, das velas, do não sei o quê, dos orixás. E o Jonas, o profeta do Deus vivo, estava adormecido. Não estava nem aí com nada, com o poder da palavra. Quando ele desperta, quando ele, por pressão divina, porque nem a morte fez com que ele fugisse do seu chamado, daquilo que Deus mandou ele fazer. Deus deu um jeito, ressuscitou ele e mandou ele de novo. Não, isso é demais. Você imagina? Você se mata para não fazer o que Deus quer. E ainda Deus te ressuscita e fala, pronto, agora vai e faz o que eu tô te mandando. Bom, vai esse Jonas contra a sua vontade, obedeceu o Senhor. A primeira pessoa que se converte, a hora que ele abre a boca naquela cidade, é o rei da cidade. Pronto. Converteu a cidade inteira. E ele ficou bravo. Então, veja bem, nós não podemos ser esse tipo de servo que quer dormir, que quer fingir que o problema não é nosso. O problema é nosso, porque nós temos o poder dessa palavra. Esse Espírito de Deus está em nós. Nós podemos repreender o mal, nós podemos liberar a cura na vida de alguém. Nós podemos mandar o diabo se calar em nome de Jesus. Olha isso, né? Então a gente tem que começar a mergulhar mais nesse rio, né, que Deus tem para nós e que vai se tornar realidade no seu reino. Nós temos muito trabalho ainda. Eu quis trazer essa palavra porque ela uniu aqui hoje para nós o profético, que é algo que não aconteceu ainda, mas que vai acontecer. Então, ela traz uma esperança no nosso coração. Eu acredito que a gente vai sair daqui com essa esperança de ter lido na própria palavra as coisas que Deus vai fazer mesmo. Mostra para nós que nós somos participantes dessa realidade desde agora, que é uma realidade próxima, porque é uma profecia em parte já cumprida, tanto através das questões do terceiro templo, quanto através das questões do Mar Morto, que a gente está sabendo que está acontecendo lá hoje. E de alguma forma traz também um despertamento que é espiritual para a nossa realidade hoje, né? O porquê nós precisamos fazer determinadas coisas, o porquê nós precisamos tomar determinadas posturas, buscarmos ser um referencial.
para as outras pessoas na Terra, né? Respeitar as estações que a gente está vivendo, para a gente não colocar a carroça na frente dos burros, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo de maturização, maturidade, né? O meu tempo não é igual ao seu, Thalita, que não é igual ao da Alice, e a gente precisa respeitar tudo isso, né? A gente precisa entender que o Senhor, ele formou cada um. E será que ele não sabe o passo do gado que ele tem? Então, a gente tem que também parar de olhar para o nosso irmão do lado, ver o que ele está fazendo e começar a se concentrar mais em nós, não é? No que nós estamos fazendo. Essa palavra, para mim, ela é sobre isso. O que vocês acharam? Vocês querem acrescentar algo a mais sobre isso que Deus ministrou? Hã? Foi bom, Adalto? Foi bom, né? Legal que você falou do rebento e do renovo lá, e eu tinha aprendido isso daí da árvore, quando ela está morrendo, você acha que ela está morrendo, na parte de cima aparece um rebento. E na parte de baixo ali aparece um renovo. Então é o linguajar daquela época que eles usavam para falar. É uma forma de falar que ainda que a gente pense que está tudo acabado, ou que a terra não tem mais jeito, que os homens não têm, haverá um renovo que vem transformando tudo, né? Que vem fazendo coisas impossíveis, né? Jesus, ele mostrou coisas que são impossíveis. Não tem nem... Tava falando, não dá nem para imaginar. Né? Porque a gente vive uma realidade completamente... Eu achava que esse terceiro templo, viu, seria uma coisa espiritual. Mas como você falou que era até a planta. Você achava que era espiritual só? Espiritual, né? Uma coisa física. Então, hoje você ficou surpreendido com esse texto. É tão físico que ele termina a visão no capítulo 48, o Carlinhos, o último versículo, diz assim, olha, ele encerra o livro assim, 18.000 côvados em redor, deve ser enorme isso, a gente nem sabe quanto é isso. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Olha que coisa linda. Então, tem que ter um lugar para receber Jesus na terra, entendeu? O Senhor está ali. É dali, né? Tudo vai acontecer ali em Jerusalém. Não é à toa que chama Terra Santa, né? Por isso que os coisa ruim quer tirar tudo a palavra, né? Sumir com a palavra. Claro, porque some com a esperança. Na Coreia é proibido, não tem a Bíblia lá. Na Coreia do Norte. Sem essa palavra, gente, que esperança de futuro a gente tem? Fala a verdade. Você não desacredita das coisas que você vê, assiste? Às vezes bate aquela coisa e fala, não é possível, isso daqui não tem mais jeito, né? Se você não conhece essa palavra, você não sabe o futuro que vai ser, né? Uma coisa que me chamou muita atenção e eu quero trazer também para vocês, desses níveis de fé que cada um tem, né? Porque isso é particular, gente, né? Só que isso tem uma revelação muito linda. No nosso particular, no nosso passo, quando a gente se junta, é um milagre de Deus. Porque na unidade do corpo de Cristo, cada um no seu ritmo, cada um na sua estação, um complementa, um fortalece o outro, um afia o outro. Eu sempre falo, né? Um tá sempre afiando a vida do outro. Paulo escreveu isso aos Romanos de uma outra forma, e eu vou ler rapidinho. Ele fala assim, lá no capítulo 14, ele fala: a tolerância para com os fracos na fé.
Olha só os julgamentos que a gente faz. A minha Bíblia é mais antiga, então olha o que diz. Acolhei, não, né, ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. O acolhimento não é para briga, nem para discussão, nem para ver quem está certo. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que come não julga e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu primeiro. Olha isso. Quem és tu que julgas o servo alheio? Ele está falando, quem é você que julga o servo do outro? No caso, o servo de Deus. Ué, se você serve a Deus comendo legumes, tudo bem. E se você serve a Deus comendo carne, também tudo bem. Os dois são servos dele. Nós não temos esse aval. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Comendo legumes ou comendo carne. Um faz diferença entre dia e dia, e o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, né? Ou seja, quem separa o sábado, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos todos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que despreza o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, é Paulo aos Romanos. É só para 14. É só para complementar o fato de que cada um de nós, dentro do contexto corpo de Cristo, nós não estamos falando assim, quando a gente olha para alguém que ainda não recebeu Jesus. Nós estamos falando de pessoas que já confessaram a fé em Jesus e que já estão inseridas no corpo. Dentro desse contexto, nós temos que olhar para nós. Entende? E deixar que o Senhor cuide dos seus, porque Ele tem cuidado dos seus. Inclusive, essa é uma palavra que tem falado muito alto ao meu coração, porque o Senhor, Ele me deu um dom muito bonito, muito maravilhoso, que é compreender a palavra dEle. E verdadeiramente, eu confesso a vocês que eu me desprendi da religiosidade, das igrejas, das doutrinas, para que eu pudesse, por um tempo, por uma estação particular minha, mergulhar nisso aqui. Eu nunca quis ler um livro de alguém, de um autor, porque eu não queria ser influenciada por outra. Não tem problema. Por outra mente. Eu queria só a mente de Cristo. E por uma estação da minha vida eu fiz isso. Até que eu me sinto segura hoje para somar no corpo. Mas isso requereu de mim esse momento, esse tempo, essa introspecção. Quanto estudo, o Ronaldo sabe disso. Quanto ouvir pregação, quanto escrever, quanto ler. Até que hoje eu me sinto segura para comprar um livro de um pregador e ler e entender o que ele escreveu ali. E filtrar e tá tudo bem, entendeu?
Então, eu tô compartilhando isso com vocês porque eu acho isso. A gente, dentro desse contexto de corpo de Cristo, a gente precisa respeitar as nossas estações, os nossos ciclos, e depois a gente precisa, sim, se inserir, somar, contribuir da forma como Deus quer, não como a gente quer. Que Ele nos leve, né? Que Ele... Os coleguinhas da escola. Que Ele nos leve, que Ele nos reposicione dentro desse contexto, sabendo respeitar o passo de cada irmão nosso. Eu acho que isso é muito, muito importante também, é uma reflexão que a gente tem que ter a cada dia, né? Não é porque eu entendi essas coisas que eu vou exigir que um irmão meu também compreenda. Isso não veio de graça para mim. Isso teve um preço, entendeu? Então, é isso.